Olá, caminhante! Se você está vendo esse vídeo é porque você está sendo convidado a participar do meu projeto da Agenda Astrológica 2024, onde eu vou trazer informações sobre o céu daquele dia, daquele mês, daquela semana. É um projeto bem completo. Essa agenda ela tem 500 páginas, muito texto para ler, para acompanhar, para aprender sobre astrologia, para fazer o seu mapa astral, e todos os dias a gente vai ter os aspectos do dia, a lua daquele dia, perguntas específicas para você se fazer e refletir e uma mensagem do céu para você. Eu convido você para se inscrever na lista de interesse aqui embaixo, porque essa lista vai receber um desconto de lançamento da minha agenda. Se inscreve aqui embaixo e eu vejo você nas páginas diárias desse projeto maravilhoso que eu criei. Um beijo e até mais! Olá, caminhante! Tudo bem com você? Eu sou a Maria Amélia, canalizadora do Caminho do Despertar, e eu estou aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 9 ao dia 15 de outubro de 2023. Nessa semana, a gente vai ter muita movimentação energética no céu e isso pode trazer mais movimentação aqui na Terra também, na nossa vida prática, no nosso mundo emocional, na nossa mente. Tudo está interconectado e pode sentir toda essa movimentação energética que está acontecendo. E quais são esses pontos? O mais importante deles é a presença de um eclipse solar anular. E esse eclipse vai acontecer, claro, junto de uma lua nova no signo de Libra. Nem toda lua nova vai ser um eclipse solar, mas todo eclipse solar acontece numa lua nova por conta do alinhamento da Terra, da Lua e do Sol. Num eclipse solar, a gente tem a Lua passando entre a Terra e o Sol. E essa projeção, por conta, claro, da Lua estar mais próxima da Terra, acaba causando uma sombra no Sol. E a gente tem esse eclipsar do Sol, esse eclipsar da consciência. Então, se a gente pensar que o Sol é a luz da consciência e a Lua é o inconsciente, a gente tem os nossos processos inconscientes tomando a frente, surgindo, se mostrando, para que a gente possa queimá-los na luz da consciência. Então é um processo muito bonito, simbólico, claro, de depuração, de despedida do velho para a gente rumar em direção ao novo. Uma lua nova, ela fala sempre de novos inícios, ela fala sempre desse convite para a gente recomeçar, para a gente de fato ver que a nossa vida ela pode sempre melhorar. A gente fica tão apegado a problemas, a situações do passado, a preocupações com o presente, a ansiedades em relação ao futuro, e a gente se esquece de focar e de confiar principalmente que a vida pode sim melhorar. A vida pode sim ser uma grande festa, um grande paraíso na Terra, e tudo começa pela qualidade da nossa frequência, que tem muito a ver com aquilo que a gente alimenta no nosso campo, pensamentos, sentimentos, na maior parte do tempo. Libra, que é o signo envolvido aqui, ele é um signo do elemento ar. Então, a gente não pode deixar de focar, de dar importância à qualidade da nossa mente, à qualidade dos nossos pensamentos, o quanto a gente acredita com confiança de que a vida pode sim ser melhor,
porque tudo isso está determinando, sem que a gente perceba, porque é um processo inconsciente, a qualidade da nossa realidade, ao tipo de vida que a gente leva, como a gente projeta mesmo na nossa vida o estado dos nossos pensamentos. Se eu sou uma pessoa que só reclama, que só vê defeitos, o meu olhar, a minha mente, ela está enviesada para procurar defeitos e problemas, razões para eu reclamar. Eu acho que todo mundo conhece alguém assim, né? E aqui a gente precisa começar a perceber esses padrões e saber que sim, eles têm mais força, porque eles são retroalimentados o tempo todo, mas que é possível sim mudar, melhorar e criar uma nova realidade para nós. Um eclipse é um grande portal que se abre no céu e ele traz essa possibilidade da gente se alinhar com uma nova linha do tempo. E isso passa muito por deixar esses processos, esses padrões, essas antigas mágoas e preocupações, deixar derreter, queimar na energia desse eclipse. Simplesmente ser eclipsado para que a gente possa arrumar em direção a uma nova realidade. Então, aqui eu acho que em relação ao eclipse, de uma maneira geral, é isso, mas como a gente tem a energia de Libra, como eu já disse, muito ativada, a gente não pode deixar de falar das nossas relações interpessoais. Aqui não precisa ser uma relação afetiva amorosa, mas sim qualquer tipo de relação que passe por essa troca, em que eu saio do meu mundo, eu saio das minhas concepções, das minhas ideias e eu acrescento, eu somo ou eu também recebo do outro alguma coisa. Isso é uma troca. Eu dou um pouco, eu cedo um pouco e a outra pessoa faz a mesma coisa do outro lado. Só que a gente sabe que na prática não funciona dessa forma. A gente acaba vivendo num padrão muito inconsciente, muitas repetições de passado, de como a gente se relacionou a vida toda, de como os nossos pais se relacionavam, como a nossa família tende a viver as próprias relações, porque a gente aprende a se relacionar. Apesar de sermos sim seres sociais e sociáveis, nós aprendemos a maneira que está convencionado na sociedade, na nossa família, de como se deve relacionar com as pessoas ao nosso redor. E isso fica gravado na nossa mente e a gente não percebe que a gente tende a agir e reagir sempre da mesma forma, logo gerando os mesmos resultados. Então, se você percebe um desafio em relação ao tipo de relação que você tenha, seja conjugal, seja familiar, seja num grupo de amigos ou qualquer outro tipo de grupo no trabalho, a gente tem N tipos de relações e N papéis que a gente absorve, que a gente implica ali nessas relações, que a gente realmente veste como um personagem. E a gente pode ter alguns desafios mais fortes em determinadas relações. Eu acredito que acaba sendo sempre nas relações mais próximas, porque é onde a gente tem a permissão de ser quem a gente é de verdade. E quando a gente tira algumas máscaras sociais, surge quem a gente é, não no sentido mais puro, tá? Porque quem a gente é não tem questões de relacionamento, é um ser assim muito elevado, amoroso, equilibrado, só que existem as máscaras do ego e esses padrões de feridas, de dores que acabam tomando a frente. Então a gente acaba tendo essa permissão de agir de determinada forma com alguns relacionamentos, projetando essas dores e traumas que estão dentro da gente. E esse momento do eclipse, pode ser que esses processos, eles se projetem com mais força
eles aumentem, eles ganhem foco, eles saiam com mais facilidade, para que a gente possa perceber, tem um padrão aqui, deixa eu colocá-lo no eclipse, colocá-lo nesse portal e deixá-lo eclipsar, e deixá-lo simplesmente derreter, sair da minha vida. Então, o que surgir é para mudar os padrões existentes. E eu posso garantir para você que está me ouvindo que é possível sim mudar. Eu sou uma pessoa que já mudei muito na minha característica, na minha forma de ser. Claro que a gente tem uma essência num sentido mais da nossa identidade aqui nessa realidade, que nos é própria, inerente, e a gente precisa honrar. Então, se eu sou uma pessoa mais introvertida, mais extrovertida, se eu preciso mais preciso estar com as pessoas mais do que estar sozinho, tudo isso deve ser respeitado. Se eu sou uma pessoa que gosta mais de determinadas coisas e não tanto de outras, isso é o autoconhecimento. Mas existem características que a gente sabe que não nos elevam e que a gente tem consciência que trazem certos desafios. Algumas pessoas nem têm consciência ainda, então elas estão apenas replicando o padrão. Mas quando eu tomo consciência e eu percebo o que me incomoda, é possível sim mudar. E como eu já disse, eu sou essa pessoa que mudei muito ao longo do tempo, principalmente de 10 anos para cá, que foi quando começou meu processo de despertar, e eu posso dizer que é possível sim. E a questão é preciso, primeiro, ter intenção, então eu quero. Segundo, fazer o processo, então eu busco auxílio, ou eu uso ferramentas, ou simplesmente o poder da minha fé para fazer esse processo. E o terceiro é ter paciência, porque a gente vai liberando camadas, não tem como a gente passar por tudo de uma vez, porque o nosso campo, o nosso psiquismo, ele não suportaria uma mudança tão drástica. E aí é preciso fazer aos poucos, é preciso ter paciência com o processo. Vão ter sim altos e baixos, vai ter momentos que a gente pensa, nossa, tô super bem, tô elevada, passou, consegui, de repente vem, cai de novo e a gente fala, não adiantou nada, tô do mesmo jeito, e tudo isso faz parte do processo. É igual a bolsa de valores, a gente vê os gráficos e a gente vê que sobe, aí desce um pouquinho, aí sobe, aí desce. É esse gráfico que representa muito bem o nosso processo de despertar espiritual, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, porque é justamente assim que funciona, assim é a vida, ela não é linear, apesar da gente ter essa ilusão às vezes. Mas enfim, aproveite esse eclipse, que acontece só no sábado, inclusive, acho que eu esqueci de falar, no dia 14, para fazer uma boa limpeza durante a semana, porque a gente ainda vai estar dentro da energia da lua minguante, mas no sábado focar em ter intenções claras, em saber o que você quer para sua vida, para o seu futuro. Eu acho que a clareza e a certeza, elas são de grande valia para a gente criar uma vida diferente. Quando a gente não tem clareza e não tem certeza, a gente não materializa, porque fica em sobreposição quântica, fica aquela coisa, uma hora eu quero, outra hora eu não quero, eu não sei o que eu quero, mas eu sei que eu não quero. Então fica aquela oscilação energética que acaba não materializando, não colapsando a função de onda numa linguagem de física quântica. Mas quanto mais clareza a gente tem, mais fácil fica, mais as coisas acontecem. Uma pessoa determinada não tem nada que ela não possa realizar. Então, se você está muito confusa, falta um pouco de clareza, começa eliminando aquilo que você não quer da sua vida. E a partir daquilo que a gente não quer, é possível a gente definir o que a gente quer, porque na maior parte das vezes é o oposto daquilo. Então, se eu sei que eu não quero mais sofrer, eu não quero mais brigar com as pessoas, eu não quero mais ter necessidades financeiras,
significa que eu quero o oposto disso. Eu quero relacionamentos saudáveis, harmoniosos, eu quero encontrar uma pessoa com tais e tais características, eu quero ter uma vida financeira abundante, tranquila. Então defina isso. E quanto mais específica você for, mais específico você também puder ser, colocando detalhes, colocando muita clareza mesmo. Quanto mais detalhes, quanto mais clareza, mais fácil fica a materialização. Então, por exemplo, né, eu queria muito morar na França, era o meu sonho. Se eu pensasse assim, eu quero morar na Europa, né, eu quero morar fora, mas fora onde? Tem muitos países no mundo, muitos continentes, é muito vago. Então, assim, não que não aconteceria, mas seria muito vago. Eu poderia parar, sei lá, no Uzbequistão e nada contra. Tem um amigo, inclusive, que tá lá agora. Mas tem que ser mais específico, porque o universo, né, ele de certa forma poderia validar meu pedido e me levar para qualquer lugar, porque eu queria morar fora do Brasil, pode ser na Argentina, já é fora. Mas, eu quero morar na Europa, eu tô sendo mais específico, então a Europa tem um determinado número de países, diminui ali. Mas quando eu falo eu quero morar na França, é na França que eu quero morar, não é em nenhum outro país. E isso aumenta as minhas chances de conseguir, porque é muito específico, né? E depois, se eu ainda quiser, eu quero morar em Paris, é uma cidade específica, não existe outra cidade no mundo. E aí eu vou começar a fazer a movimentação, começar a pesquisar como que eu posso fazer, as chances que eu tenho, mas confiando que o universo não só vai acolher o meu pedido, como ele vai me ajudar para que isso aconteça de uma maneira muito mais fácil e melhor do que a gente imaginava, do que eu imaginava no caso, e isso é uma história real. Então aqui, só para dizer, com experiência própria, que sim, é possível mudar, que sim, a vida pode melhorar e que quanto mais específico a gente fica mais fácil e que o universo pode nos surpreender com algo muito melhor do que aquilo que a gente imaginava. Então, ficam essas dicas e reflexões aqui em relação ao eclipse. Faça sua lista de intenções e observe os padrões que surgem para que você eclipse, né? Para que você deixe ir na energia dessa lua nova que vem junto com o eclipse. Olha para suas relações, como que elas podem mudar, melhorar, acrescentar ou simplesmente se despedir de algumas pessoas que não condizem mais com a vida que você quer viver. Às vezes é dolorido, sim, mas é muito válido e até necessário que a gente faça esses processos de despedida para que a vida se torne mais alinhada com o tipo de pessoa que eu quero ser e automaticamente as pessoas que vão se sentir atraídas pela minha nova energia. Assim, quem já tá na nossa vida ou se leva junto, ou é de certa forma influenciado pela nossa frequência, ou acaba tendo essa dispersão, tem uma palavra que agora eu esqueci, essa dissonância, a palavra que eu queria, essa dissonância energética, a ressonância quando entra, né, nessa harmonia, a dissonância quando cada um vai para um lado, quando existe essa repulsão energética, né, igual duas ondas ali que não entram em sintonia. Então, tudo isso pode acontecer e é importante a gente trabalhar com o soltar, com o não apego, porque muitas vezes a gente se apega a coisas que não fazem mais sentido, a pessoas, relações, situações, e a gente não percebe que é para o nosso bem, porque algo muito melhor vai acontecer. Eu acho que todo mundo tem um exemplo assim em relação a isso, sabe? Talvez de um namoradinho lá, né? Que quando acaba a gente acha que é o fim do mundo e depois a gente vê que conheceu uma pessoa melhor, ou um trabalho que não deu certo e logo em seguida você começou algum outro melhor. Várias situações que vão mostrando pra gente que é possível sim que a gente viva algo melhor, que algo melhor chegue na nossa vida. Então se abra para esse algo melhor, se abra para o novo e crie intenções para que tudo aconteça
da melhor forma, confiando que vai acontecer ainda melhor do que você imaginava. Abra, né, a sua mente e a sua confiança para essa possibilidade, porque o universo pode sim nos ajudar com isso. Enfim, agora eu vou trazer um pouquinho sobre os outros aspectos, né, da semana. Tem bastante movimentação de outros planetas além desse eclipse, porque a Lua ela muda de signo a cada 2 dias. Ela faz aspectos muito rápidos durante o dia com outros planetas, então a gente não sente tanto, não percebe tanto, porque é muito sutil. Mas quando tem aspectos maiores entre os planetas, a gente acaba percebendo mais, a gente acaba sentindo mais essa influência. E conforme eu for falando então os dias, eu falo dos aspectos que vão estar acontecendo. Na segunda-feira, a Lua fica o dia todo no signo de Leão e a gente não pode esquecer que ainda estamos dentro da energia da Lua minguante, porque ela acabou de se tornar minguante, na verdade, em Câncer. Então, a gente está no signo seguinte, a Lua acabou de ficar minguante. Essa energia do fogo leonino, ela traz muita facilidade para a gente queimar aspectos egóicos nossos. Então, todo mundo tem aquele calo, né? Aquela característica ali que é um desafio para a gente, porque é incontrolável, é nosso, mas que a gente pode sim mudar e melhorar. Às vezes uma arrogância, uma irritação, uma maneira de falar com as pessoas, às vezes, não sei, eu acho que acaba tendo assim alguma coisa que a gente sempre pode melhorar em nós mesmos, porque vem muito dessa questão do nosso ego, da maneira como a gente aprendeu a ser, a identidade que a gente absorveu e acaba repetindo sem perceber. E aqui a questão é perceber isso e deixar com que isso queime, com que isso se transforme, se transmute através do fogo, que é o elemento desse signo. Então, se você puder escrever num papel a maneira como você sentir, tá? Algo que você tem, uma característica sua, que você sabe que é um desafio e que você deseja transmutar. E aí você coloca nesse papel, você pode até escrever, eu não quero mais ser uma pessoa irritada, uma pessoa ansiosa, eu não quero mais ter medo da vida, eu não quero mais brigar com as pessoas, eu não quero mais perder oportunidades por ter medo do sucesso, do fracasso. Escreve ali o que você sentir, né, daquilo que você quer se despedir, daquilo que você quer transmutar. E depois queima esse papel, imaginando que ele vai transmutar esses aspectos em você também. Isso é um processo bem interessante dentro da energia da lua minguante, mas no sentido mais prático, pode ser sim um dia mais tranquilo, mais animado, até porque a lua e o sol estão em harmonia. A lua em Leão faz um sexto com o sol em Libra, então é um dia com poucos aspectos e a gente pode sentir um pouco mais de ânimo para fazer as coisas que a gente precisa. A energia de Leão, ela é muito criativa, ela é muito expansiva, ela traz um pouco mais de energia para a gente viver a vida. Então pode ser uma segunda bem interessante, bem tranquila. Na terça-feira, a lua amanhece no signo de Virgem, às 9 da manhã ela já estará nesse signo, sempre horário de Brasília, tá? É só depois fazer a conta para o seu fuso horário. E nesse dia a gente tem dois aspectos mais fortes acontecendo no céu, que é uma oposição de Vênus e Saturno. Vênus acabou de entrar em Virgem, no domingo, inclusive, dia 8, e Saturno está no comecinho de Peixes. Então, essa oposição, ela traz uma maior dificuldade da gente se entregar para as nossas relações. E aqui, quem tem esse tipo de bloqueio pode sentir mais, pode vir à tona, pode ficar mais forte, para que a gente perceba o que no fundo nos impede de nos relacionarmos
abertamente com as pessoas, de uma maneira muito vulnerável, muito sincera, porque a gente veste muitas máscaras. E aqui também fala dessa questão da gente não se valorizar, da gente não se dar valor e não dar valor para as nossas coisas, para aquilo que a gente já conquistou, já conseguiu, para aquilo que a gente deseja alcançar. É um processo muito forte marcado aqui de desvalorização pessoal e também que leva a gente a não conseguir a abundância material que a gente tanto deseja. Quem tem esse aspecto no mapa sente mais, mas como todos nós estamos sob essa influência, dentro até da energia da lua em virgem, a gente pode se pegar vibrando muito na escassez, ou a gente está sendo convidado a perceber onde estamos sendo escassos. Porque às vezes a gente é escasso de sentimento, a gente não se entrega, a gente não demonstra, a gente tem medo de entregar o nosso ouro, aquilo que a gente tem de melhor. Quantas vezes a gente deixou de demonstrar afeto, de falar o quanto ama? A gente faz isso o tempo todo. E aí quando a gente perde alguém querido, quando alguém passa para outra dimensão, quando alguém não está mais próximo, aí que cai a ficha. Aí que a gente percebe, nossa, eu deveria ter demonstrado mais, eu deveria ter me entregado mais para as minhas relações. Então olha para isso e percebe se você não vem segurando os seus sentimentos, as suas demonstrações e o quanto isso traz relações conflituosas, difíceis, porque a gente simplesmente guarda, a gente acaba sendo muito avarento naquilo que a gente sente, a gente não demonstra, não dá tudo que a gente pode dar, todo o nosso amor, todo o nosso afeto, toda a nossa atenção. A gente espera tanto do outro, mas no fundo, será que a gente doa o suficiente? Será que a gente entrega o nosso melhor para querer o melhor em troca? A gente muitas vezes fica tanto nessa cobrança, né? Ai, o outro não faz isso porque o outro não me dá atenção, mas será que a gente está fazendo a nossa parte também? Então fica aí uma reflexão. O outro aspecto é Plutão voltando ao seu movimento direto. É um planeta bem lento, né? Um trânsito bem longo, ele fica metade do ano retrógrado, a outra metade direto. E aqui ele fala de um processo de transformação profunda que volta a acontecer de uma maneira mais fluida. Porque quando ele está retrógrado, ele pede para a gente rever, ele pede para a gente perceber os nossos apegos, o quanto a gente está segurando os nossos processos, e quando ele fica direto, parece que os nossos processos se aceleram, a cura fica mais fácil, mais fluida. Então, a partir de agora, até porque a gente vai entrar na temporada escorpiana, e isso é muito bom, né? Plutão estar direto nessa temporada, porque favorece, facilita e acelera muito os nossos processos de cura. Ele está em Capricórnio desde 2008, então é uma finalização aí de processos que aconteceram dentro da casa em que a gente tem Capricórnio no nosso mapa. Quem tem aí um conhecimento maior de astrologia sabe, né, que casa é, que assuntos que ela rege, e aqui os processos de cura, de transformação, eles vão se encaminhando para o final, e é um processo muito bonito que aconteceu, que eu tenho certeza que quem sabe, né, é a casa do MAP, quem fez essa avaliação percebe. Eu vou dar um exemplo pessoal, que Capricórnio está na minha casa 10, que é a casa da carreira, do trabalho, da exposição social. E na pandemia, né, teve aquela grande conjunção em Capricórnio, e Plutão tá ali desde 2008. Em 2008 eu me formei na faculdade de tradução. Eu sou formada em letras, tradução, e eu me formei. E de lá para cá, né, a gente acha, agora eu vou trabalhar com isso e tal. Eu fui mudando completamente a minha carreira, porque é a casa 10, me transformando profundamente, que é Plutão, e hoje eu faço o que eu faço aqui, né? Sou astróloga, sou terapeuta, sou escritora, espiritualista, falo sobre esses assuntos, e isso tem tudo a ver com Plutão ali, né?
Então transformou completamente. De 2008 para cá, eu não reconheço mais aquilo que eu achava que eu ia fazer como trabalho, como carreira, que era a tradução, né? Eu comecei a dar aulas, depois eu fui para outro tipo de aulas, né? E eu percebo sim a influência muito grande desse curso, dessa formação. Não me arrependo por nada, porque hoje eu tô aqui traduzindo a minha agenda para outras línguas e é graças a essa formação. Mas esse processo de transformação foi muito bonito, muito profundo e com certeza mudou a minha vida. Então eu sugiro, né, que você observe no seu mapa a área que você tem Capricórnio. Eu vou deixar um vídeo aqui que eu ensino como fazer o seu mapa se você é totalmente leigo ou leiga, e outro que ensina como identificar as casas astrológicas no seu mapa e o assunto de cada uma para você ter uma noção aí do signo de Capricórnio. Outro signo que eu sugiro que você olhe os temas da casa é Libra, porque por conta dessa lua nova, os assuntos dessa casa, dos eclipses aí vão estar muito fortes, inclusive nos próximos 2 anos, porque aqui a gente está falando de um eixo de eclipses, que é o eixo de Áries e de Libra. Mas agora olha para o signo de Libra, olha para a casa onde ele está e os assuntos que ele rege, porque isso vai ajudar você a ter uma noção de todo esse processo que os eclipses estão ativando na sua vida. Esse já é um processo mais recente, que talvez você ainda não consiga perceber, porque uma coisa é você fazer o retrospecto, é você olhar para o que já aconteceu, parece que fica mais fácil, né? Se alguém me falasse lá em 2008 que minha vida ia mudar tanto, que minha carreira ia ser outra, eu não ia acreditar porque eu ainda não tinha passado pelo processo e eu ainda não estava pronta para ele. Mas, ao mesmo tempo se preparando, então sabendo, por exemplo, que ia ter um processo de transformação na carreira, quando começasse, eu já ia saber que tinha alguma coisa ali e ia ficar mais atenta para o que surgisse. Então, esse é o sentido de se preparar e, nesse caso, olhando para casa, onde você tem o signo de Libra. Mas continuando então aqui, dia 11 a lua continua em Virgem e num sentido prático, né, terça e quarta são dias muito interessantes para questões mais práticas, burocráticas, ser muito eficiente, detalhista, atencioso com as nossas tarefas, só que a gente precisa só tomar cuidado para não colocar muitas demandas na nossa lista, não criar aquela lista de tarefas interminável que vai trazer a sensação de que a gente não deu conta de tudo no final do dia. Então eu recomendo ter poucas tarefas, focar e fazer o que for possível dentro da energia que você tiver, porque a gente está falando de uma lua minguante. No sentido mais energético, são dias bons para fazer um banho de ervas, uma limpeza de lua minguante. Eu tenho um vídeo onde eu falo sobre a questão do banho de ervas, né, na lua minguante, eu vou deixar aqui embaixo também. E aqui a gente vai ter na quarta o Sol fazendo uma oposição com Quirón. A gente pode estar se sentindo um pouco desmotivado, sem confiar no nosso poder de ação, achar que a gente não consegue fazer, falta de coragem, falta de iniciativa, tudo isso pode surgir. Mas dentro da energia do lua minguante, não é o momento para isso, não é o momento para a gente sair fazendo, agindo, mas sim para observar de onde vem essa ferida. Por que no fundo a gente acha que tem que fazer tudo pelo outro e nada pela gente, e não ter essa força para tomar a frente da nossa própria vida, da nossa própria trajetória e fazer com que ela seja diferente daquilo que a gente está vivendo hoje, porque eu acho que todo mundo quer melhorar alguma coisa na própria vida, e é possível sim, quando a gente acredita e quando a gente toma a frente e faz o necessário, confiando que o universo vai fazer a parte dele também. Na quinta-feira, a lua passa o dia todo ainda no signo de Virgem. Ela vai ficar bastante tempo durante a semana no signo de Virgem, né? Porque ela entra na terça às 9 e fica até a quinta às 9 da noite. Então, uma grande parte da semana ela tem essa energia de eficiência, de praticidade, de processo de limpeza da lua minguante, que é muito interessante com a lua em Virgem também, mas de uma certa autocrítica também. Então, cuidado com isso.
Aí, na quinta-feira, Marte entra em Escorpião, é um signo que ele se sente bem, porque ele fica mais perspicaz, ele fica mais aguçado, mais intenso também, então ele tem mais energia para fazer o que precisa ser feito de uma maneira muito meticulosa, muito cirúrgica, né? Aqui a gente pode ter uma ajuda muito grande para começar esses processos de limpeza profunda, não só aqui pela lua nova, mas porque a gente tá chegando na temporada escorpiana, que começa lá pelo dia 23 desse mês. Mas por enquanto a gente pode só observar como muda a nossa forma de agir, como que a gente fica assim, se a gente fica mais intenso, querendo mais as coisas do nosso jeito. É sempre bom perceber e depende muito do mapa de cada um, na verdade. Mas, para não ficar cansativo, né, vamos seguir aqui. Sexta e sábado, a lua em Libra, então a gente fica mais tranquilo, diplomático, só que a intensidade do eclipse pode falar o contrário disso. Na verdade, a gente precisa acessar a energia do equilíbrio para que a gente não sucumba a todo esse aporte energético que o eclipse traz. Na sexta tem um único aspecto no céu, então um dia muito tranquilo para a gente se preparar para o eclipse, mas esse aspecto é de Marte com Saturno, os dois em signos de água, então é um aspecto muito favorável para cura, para processos de longo prazo, para a gente definir o que a gente quer da nossa vida, para a gente ir atrás, para a gente fazer o que for possível, ter essa lista de intenções e passar pelo processo de percepção e mudança da nossa realidade, tudo junto ao mesmo tempo. Então é um dia bem interessante que promete ter desenrolares aí dos nossos processos. No sábado, o dia do eclipse, na verdade acontece às 3 da tarde, mais exatamente, e eu sugiro ter um dia mais tranquilo, mais leve, sem muitas demandas, sem muitas coisas, porque tudo pode acontecer, né? E a gente fica mais afetado internamente, emocionalmente, e é importante diminuir um pouco mais o ritmo. As nossas relações também se aceleram, se alteram e também se intensificam, talvez. É interessante observar como a gente se sente diante das pessoas, porque isso mostra muito o que a gente está alimentando dentro da gente. E, claro, buscar estar com pessoas que fazem você se sentir melhor, se sentir bem, sentir coisas boas. Isso ajuda muito a gente a passar por esses momentos mais intensos do ciclo. E, finalmente, no domingo, a gente tem a lua entrando em Escorpião ainda durante a manhã, e passando o dia ali, então ela vai encontrar esse Marte, né, que entrou em Escorpião, um dia muito profundo, um dia muito voltado para as nossas emoções, para a gente perceber todos esses processos que a gente viveu, ter clareza sobre eles e passar por esse processo de transformação que a gente está vivendo o tempo todo, na verdade, mas de uma maneira mais consciente, que a gente perceba o quanto a gente está mudando, crescendo e evoluindo o tempo todo. E isso é muito válido, muito bonito. E quanto à minha agenda, só para avisar que ela está para ser lançada, então fica atento ao seu e-mail, se inscreve aqui na lista e se ela já tiver sido lançada durante a semana, eu mudo o link aqui para trazer para você, tá bom? Então é isso que eu tenho para trazer. Um beijo enorme para você, até mais, uma ótima semana de eclipse.